Arte acima se bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Eu quem agradeço, eu me sinto muito honrada, me senti muito honrada pelo convite. Que bom que eu fui lembrada, né? Aos 60 anos, né? Porque a gente começa a passar dos 40, a gente fica invisibilizado, né? É como se a gente não existisse. Eu tenho 60 anos, né? Márcia de Oliveira Farias é o meu nome. Meu nome é Marcos Aparecido Machado, eu tenho 54 anos. Gilberto Meireles Passos, 71 anos. Olá, meu nome é Marcelo Moura Fortes, eu tenho 67 anos, vou fazer 68 agora. Fátima Solange Piconês, tenho 67 anos. Eu acho tão desagradável perguntar a idade de uma senhora, mas tem que perguntar, né? Não, meu nome é Eveldo Scott, profissionalmente. O nome de homem é outro. Tem que falar o nome de homem? Não precisa? Pula essa parte. Então, mas a Zelda nasceu de uma brincadeira. Eu falei, nossa, eu não tinha nome para fazer show, né? Eu falei, não vou botar para show, bicha. Eu falei, ai, Zelda Scott, vai dar certo. Aí eu falei, será? E fui. Aí me colocaram peruca, me maquiaram, eu achei belíssima na época. Eu sou natural da cidade de Maringá. O racismo era muito marcado na escola, entendeu? Do bullying. Foi muito complicado. Aí minha mãe optou por não criar, né? Eu e meu irmão e meu outro irmão adotivo lá. E aí a gente veio para Santos. Eu já falei, eu era o estourado. Passa um dia a gente com a vassoura esfregando, tá, não sei o quê. Mariquinha, Mariquinha! Ah, meu irmão nem aí. Larguei a vassoura, atravessei a rua de tamanco, saí correndo atrás dele um chute na bunda. Eu era mais retraído, né? Eu era mais tímido como criança e pré-adolescente, enfim, eu era mais introvertido, muito mais introvertido. Parece que eu fui uma criança bem pequenininha, bem expansiva. Em algum momento eu mudei. Escola, eu sempre era muito rechaçada. Eu me lembro de uma ocasião em que eu entrei no banheiro para fazer xixi e alguém bateu a porta no meu rosto, eu usava óculos, o meu óculos caiu dentro do vaso sanitário. Então eu tive que trocar de 2 ou 3 escolas. Quando eu cheguei para a diretora e expliquei o que estava acontecendo, ela falou que eu tinha que mudar porque eu era minoria. Não foi muito fácil no começo de ser gay. Eu como sempre me senti um homossexual. Eu fui uma criança, eu fui criada pela minha avó paterna, com 49 anos de diferença, então era uma outra geração, né? Fui criada com aqueles costumes de, por favor, obrigada, dá licença. Então, e fui um cão chupando manga, fui uma criança muito, mas muito levada. Sem problema de saúde, de passar fome, de passar necessidade. Tive uma infância, não uma infância rica, mas uma infância saudável. Em relação à minha família, minha mãe sempre soube mãe sempre sabe, né? Mas leva de boa, meu pai também, né? Mas é mais a questão de fora mesmo, né? E você tem que lutar, porque quando você é visto como homem negro, você é visto como um corpo, né? E aí que começa o grande problema, você desmistificar essa questão do corpo, que você também é um ser que pensa, um ser que também pode dialogar com o mundo, sem ser com o corpo, né? Foi por volta de 16 anos que eu comecei a perceber que eu sentia atração por mulher. Então eu comecei a me sentir um ET, né? Me sentir diferente, por que eu sentia atração por mulher, o que era aquilo. Então eu achava que eu tinha alguma doença, alguma coisa esquisita, alguma coisa que não era normal dentro de mim, por sentir atração por mulher. Mas eu queria falar um pouco rapidamente, assim, a emoção que eu tive quando eu entrei no cartório, aonde os meus pais, na época eu tinha 50 e poucos anos, né, aonde os meus pais há 50 e poucos anos atrás tinham entrado comigo, cheios de expectativa e esperança nos braços, né, me dando um nome. E aí eu abracei a minha certidão antiga no meu peito e falei assim, mentalmente para os meus pais, perdão pelo que eu estou fazendo. Porque todo mundo fala de honrar pai e mãe, mas eu não estava desonrando pai e mãe. Eu estava fazendo uma coisa em nome também da minha sobrevivência, né? Então, eu sempre vivi mais de Deus. Então, minha vontade seria, quando eu fui para a Itália, virar travesti. Até a Laís ia me dar os peitos, minha amiga.
Eu cheguei na hora, tentar na clínica. O cara já tinha colocado aquele pano em mim, aquela coisa. Vamos fazer? Eu falei, ai, sabe que é aquela coisa? Não. Não. Aí ela, vixe, você vai criar o teu sonho, viado. Vai fazer, não vai gastar nada, eu estou te dando para você. Eu falei, não dá. Eu vi a imagem da minha mãe na minha frente e falei, não. Minha mãe não vai aceitar isso, ela disse. E um dia eu vou ter que voltar para o Brasil. Era sufocante toda aquela situação, né? Não sabia como lidar com essa sexualidade, com a vida, com a questão racial. Então, a minha adolescência e o meu início da idade adulta foi bem confusa, né? Tem um monte de interrogações que eu não conseguia sanar. Descobri isso sozinho, sem ter ninguém, não conversava com ninguém, não falava nada sobre isso, mas numa boa. Então eu falava, nossa, como que eu vou falar isso para minha avó? Como que ela vai, né, receber essa notícia que eu sinto atração por mulheres, que ela quer que eu case, que eu tenha filhos, né? Me preparou, me criou para isso, né? Eu não posso dar esse desgosto para ela. Então deixava tudo escondido, né? Tudo incubado, né? E aí quando eu resolvi ser eu mesma, claro que eu não digo que eu perdi amigos, porque quando as pessoas se afastam significa que você nunca os teve. Você teve dentro de uma imagem que você criava, dentro de um contexto para você poder ser aceita, né? E a minha vida foi acontecer mesmo depois dos 50 para cá, né? E a Zelda teve grandes amores? Tive grandes amores. Tive o penúltimo foi no Brasil, que foi babado. Foi um romance de 5 anos, entre tapas e beijos, meu amor. Você não podia abrir para ninguém, era uma coisa muito criticada, muito assim. Então, essa geração antiga, né, se hoje você tem parada gay, você tem a lei da homofobia crime, a união estável, é graças à minha geração que amassou barro. 2000 para cá as coisas foram mais brandas, né, foram melhorando. Mas de 2000 para trás, meu amigo, só sendo forte para superar, viu? Então, eu digo para vocês que a espiritualidade, ela salvou minha vida. Por quê? Porque eu também tive intenção de tirar a minha vida na adolescência. Porque você não se encaixa em caixinha nenhuma. Aqui você não fica, aqui você não fica, aqui você não fica. Então, é difícil. E não é porque eu sou o que eu sou, que eu não tenho caráter, que eu não sigo os princípios dentro dos quais eu fui criada, que a minha vida é qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa e não aceito ser tratada de qualquer coisa hoje, né? É isso. Então, assim, quando você me pergunta de ser homem negro, né, e ter 54 anos de idade, a minha mente, acho que esse processo de ter feito terapia me ajudou um pouco mais a enfrentar. Eu me desgrudei dessa questão da cronologia, né? Eu rompi com a cronologia. Acho que eu vivo hoje, esse momento de hoje, as minhas possibilidades no dia de hoje, as minhas descobertas no dia de hoje, né? As minhas alegrias, aquilo que eu posso viver. É aquele negócio, se conhecer mais como corpo também, nessa idade que eu tenho, sabe? Eu falo assim, eu não me sinto velho. Eu tenho idade, eu tenho 71 anos, mas eu não sou velho. Nesse sentido, não. De cabeça, não. Então, só que o meu corpo não é mais o de 18 anos, é de 71. Então, vou respeitar esse corpo. Meu ideal de existência seria morar naquele apartamento que a gente fica em São Paulo, um flat, com todo o serviço pronto, que eu não tenho que arrumar nada. Se o chuveiro quebra, eu aviso lá na portaria, eles consertam. Eu quero isso na minha vida. Não tenho que fazer manutenção de coisa nenhuma. Infelizmente, nossa geração acabou. Está se acabando. As que estão aí são teimosas, entendeu? Porque já estou passando a hora extra. Eu acho que a gente tem que pensar em ser homenageado em vida. Porque depois de morte você não vai ver, né, meu bem? Então, acredito que eu não vou morrer agora também, né? Mas eu vou morrer, mas vai ser depois. Eu já pratico canoa havaiana já há 10 anos, fui campeã com 60 anos. Eu recomendo que todas as pessoas nesse mundo não passem
são duas coisas que você não pode deixar de fazer. Sair numa escola de samba, isso é uma coisa ímpar, é uma emoção que só quem sai que sabe. Praticar canoa havaiana, né, e andar de stand-up, são 3 coisas. Isso você não pode deixar de fazer. Márcia, vou te entregar, né, os teus 3 objetos, você vai me falar, né, o que esse objeto aqui significa para você? Por que você trouxe ele para a gente? Tem a certidão de nascimento, que essa foi o divisor de águas na minha vida, é o meu tesouro. O que significa averbação? A única coisa que foi trocada foi o meu nome. Então, data de nascimento, local onde eu nasci, filiação, avós, tudo continua a mesma coisa. A única coisa que mudou foi o nome e sexo feminino. Tá? Então, essas 2 coisas, para mim, fizeram de mim a cidadã completa que eu sou hoje.